A paz, tudo bem com vocês? Em virtude desses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje, por conta do coronavírus ou Covid-19, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho. A doutora Janine, ela fez a gentileza de estar aqui com a gente para essa breve conversa, a doutora Janine Ruth Barnett. A doutora Janine, ela é nefrologista, ela tem 2 filhinhas pequenas. Qual o nome mesmo das suas filhas? Priscila, que tem 10 anos, e Amanda, que tem 4 anos, e meu esposo chama Renato. Ela trabalha na clínica de hemodiálise Nefromed. Ela também é evangélica, filha de um casal de amigos, pastor John Barnett, dona Ana Barnett. E agradeço a gentileza de você estar aqui com a gente para esta breve entrevista. É um prazer, obrigado pelo convite. E nos ajudar também um pouquinho. Eu tenho algumas perguntas, que são perguntas, na verdade, práticas, né? Mas vinda de uma profissional da área, eu tenho certeza que as suas respostas poderão nos ajudar bastante no processo da educação, esse período que nós estamos enfrentando. Quais são os primeiros sintomas do coronavírus? Esta pergunta, ela parece de rotina, mas eu achei importante e pertinente fazer para você, porque eu tenho uma irmã que trabalha na Santa Casa e ela comentou comigo que tem muitas pessoas que procuram aí os prontos atendimentos, né, hospitais, desesperadas, em pânico, achando que elas estão infectadas, mas na verdade elas não estão infectadas, elas estão assustadas. Né? E eu queria então deixar essa primeira pergunta para você. Quais são os primeiros sintomas que a pessoa normalmente sente ao sentir-se infectados por esse vírus? Então, os sintomas principais são febre, né? Então, febre, cansaço, fadiga e tosse seca. Esses são os principais sintomas. Agora, existem outros sintomas que podem vir também e às vezes são os que aparecem, como dor de garganta, coriza, né, o nariz escorrendo, congestão nasal, até diarreia. Mas os principais, o que chama atenção, a maioria dos casos é febre, é cansaço, prostração e tosse seca. Então, febre, né? Teve febre, está com tosse seca, está com cansaço, aí a suspeita é grande que seja coronavírus. Isso não significa... Covid-19. Isso não significa que a pessoa esteja infectada, mas os sintomas são bem semelhantes a uma pneumonia, uma gripe, né? Mas exatamente. É bom fazer porque é suspeita. Então, o que é interessante? Esse vírus, nunca ninguém teve contato com ele. É um vírus novo. Então, numa população geral, se ninguém se cuidar, se não tiver isolamento, a possibilidade é que 80% de nós nos infectemos, porque ninguém tem imunidade. Então, em torno de 80% pode se infectar. Né? Então, por isso que quando o paciente chega com febre, com tosse seca, com cansaço, a primeira suspeita atualmente tem que ser pensar em Covid-19. Tá certo. E quais seriam os procedimentos, então, bem práticos para evitar essa contaminação? Você falou da quarentena. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, a transmissão principal, ela é através da tosse e do espirro. Então, quando a gente tosse, quando a gente espirra, você tem liberação de gotículas, né? E elas podem chegar até mais ou menos 1 metro. Então, o pessoal está falando que você tem que ter uma distância de quem está tossindo ou espirrando de pelo menos 1 metro. Agora estão falando até em 2 metros, mas pelo menos 1 metro. Porque a hora que você espirra, a hora que você tosse, essas gotículas, elas são liberadas. Então, se você estiver muito próximo da pessoa, você aí inala essas gotículas e aí você adquire o vírus, né? Então, se você tiver contato próximo, você pode adquirir se a pessoa estiver infectada. Quando a pessoa tosse, ela também, essas gotículas, elas se espalham na superfície das coisas. E aí elas podem permanecer na superfície eles não sabem exatamente, às vezes horas até dias. Certo, né? certo. Então é por isso que o que a gente tem que fazer?
distanciamento, né? Pelo menos 1 metro de distância das pessoas. E também, a hora que a gente toca nas coisas, evitar de aí você tocar o seu rosto, né? Olhos, nariz e boca. Porque aí o vírus está na sua mão e você introduz para dentro do seu organismo. Então, a prevenção básica é lavagem das mãos. Certo. Então, e lavar bem as mãos, né? Seria com só água e álcool sabão. gel? Não, o ideal é água e sabão. É lavagem das mãos com água e sabão. Porque desapareceram esses produtos das farmácias, dos supermercados, né? Você vai comprar álcool gel, não tem. Não tem. Então, o álcool gel é mais quando você está numa situação, por exemplo, fora de casa. Né? Então, você pega e usa um álcool a 70% para você poder matar os vírus. Mas, se você chegou num ambiente que tem uma pia, aí você já aproveita e já lava as mãos. Né? É bem mais fácil, né? Esse que é o principal, é lavagem das mãos. Outra dica importante é assim, quando a gente vai tocar os objetos, por exemplo, vai digitar alguma coisa, uma senha, alguma coisa, você deve usar a sua mão que não é a mão principal. Então, se você é destro, você usa a esquerda. Por quê? Porque na hora que você está digitando, e aí você vai coçar o nariz, é uma coisa instintiva. E você sempre usa a sua mão principal para você coçar os olhos, alguma coisa. Então, eu não tinha tentar pensado ter nisso, né? Porque o meu netinho, ele é destro. Interessante, entendeu? Né? Então, o principal, o que é? Lavagem das mãos e distanciamento, né? E essa questão do isolamento social, por que é importante? Porque com o isolamento social, você evita de um número menor de pessoas se contaminarem. Porque o que eles estão dizendo? Se você deixar sem isolamento social, em torno de 80% das pessoas vão adquirir o vírus. Desses 80%, em torno de 20% vai ter o quadro mais grave. E desses 20%, 5% pelo menos vai precisar de UTI. Certo. Então, se você tiver um boom, muita gente infectada, você vai ter um número maior de pessoas que vão ter a doença grave maiores, é evidente, né? E mais gente precisando de UTI. E aí tem um colapso do sistema de saúde. Tá certo. Tem se ouvido muito falar de que esta vacina de prevenção já está sendo desenvolvida. Você tem alguma notícia se nós já estamos a caminho da cura? Não. Isso aí vai demorar, eu acredito que 1 ano, pelo menos, talvez ano que vem a gente já tenha uma vacina, mas para essa situação atual, não. No momento, não. No momento é mais a prevenção mesmo, né? E qual é a faixa etária que corre mais risco de ser contaminada? Então, contaminado, todos estamos propensos. Agora, se sabe que as pessoas que têm mais risco de ter doença grave, né, de ter a falta de ar, insuficiência respiratória, são aqueles acima de 60 anos e aqueles que têm alguma doença crônica. Então, pressão alta, diabetes, insuficiência renal, né, aqueles que fazem diálise, aqueles que têm doenças pulmonares, os que usam imunossupressão, então, aqueles que têm doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, também aqueles que estão fazendo tratamento para câncer, com quimioterapia, radioterapia. Essas pessoas, elas têm maior risco de desenvolver a doença grave. Né? Tá certo. E uma última pergunta para você, porque a doutora Janine, ela é evangélica, e eu gostaria muito de ouvir suas palavras agora como evangélica. Né? Qual deve ser o comportamento da igreja? O que a igreja pode ajudar num momento desse como nós estamos vivendo? Bem, eu acho que a coisa principal é que nós temos esperança no Senhor. Amém. Não é? Então, eu até anotei uns versículos que eu achei que são versículos que eu tenho meditado neles nesses dias, né? Certo. Salmo 33, 20, que fala: nossa esperança é o Senhor, nosso auxílio e proteção. Amém.
Então, eu acho que, como igreja, nós temos essa esperança. Né? É uma ferramenta que a pessoa sem Deus não tem, Sem Deus não tem. E aí tem um outro versículo que fala que nós devemos falar dessa esperança, porque nós temos essa esperança. Exatamente. Né? Em 1 Pedro 3,15 fala: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Que maravilha. Não é? Exatamente. Então, é interessante que fala que a gente tem que se santificar. Eu acho que o momento da igreja é esse, é se santificar, buscar o Senhor, né? E santificarmos e transmitimos essa esperança que nós temos em Jesus, né? Amém. Porque Deus está no controle. Exatamente. Né? Deus está no Deus controle. está no controle. E nós sabemos que Deus essencialmente é amor e Ele tem um propósito nisso tudo, né? Muito bom. Então eu acho que essa é a coisa principal. E do ponto de vista prático, eu acho que lembrar que nós como igreja, nós temos que obedecer às autoridades locais. Então, no momento está se falando em isolamento social e a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que fazer isso. Concordo, né? Concordamos. Eu quero agradecer muito você, a doutora Janine, por ter vindo aqui. Nós sabemos que você é ocupada, já deve estar correndo para o seu trabalho. Né? Deus possa abençoar muito a sua vida, toda a sua casa, a sua família. Muito obrigada. Né? E que certamente a igreja ela vai crescer bastante com essas palavras, vai refletir bastante com essas palavras que nós estamos passando para todos. E foi de grande valia e grande edificação espiritual para nós também, como Igreja Cristã Evangélica do Jardim. Muito obrigado, um abraço, a gente se vê por aí. Muito obrigada.